Olá pessoal, meu nome é Marco Ferreira, sou defensor de trânsito aqui no estado de São Paulo. Eu queria falar para vocês sobre uma postura do CETRAN, do Conselho Estadual de Trânsito do estado de São Paulo, que forneceu um parecer técnico para o DETRAN, para que o DETRAN utilizasse nos seus processos de suspensão e cassação da CNH, onde o DETRAN perdeu prazo. Perdeu prazo porque é em vigor a Lei 14.071 até o final de 2021, e depois em vigor a 14.229 a partir de janeiro de 2021 até os dias atuais. O DETRAN sentou em cima dos processos de suspensão e cassação desde 2020, 2021, alegando que a pandemia o teria atrapalhado. Uma grande mentira. Por quê? Porque a Resolução 805 é de novembro de 2020 e ela regularizou os prazos, suspendendo os prazos das notificações que não tinham sido produzidas e restaurando os prazos das notificações a partir de dezembro de 2020. A partir de dezembro de 2020, restaurou os prazos normais que o Código de Trânsito prevê. O DETRAN está usando um parecer técnico do CETRAN ilegal, que diz que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o artigo 6º da LINDB, não tem efeito nos processos de multa que não transitaram em julgado. Vejam que o artigo 6º diz que é protegido, da influência da lei nova, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Uma multa do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro prevê lá no próprio artigo 165, não na medida administrativa, mas na penalidade. A multa gravíssima multiplicada por 10 e a suspensão do direito de dirigir. Se essa multa de 2020, 2021, 2022, 2023, mesmo tendo sido paga, ela ainda não suspendeu a habilitação da pessoa, não há que se falar em coisa julgada. Então o CETRAN fez um relatório, fez lá um parecer técnico viciado para burlar a lei e favorecer o DETRAN, porque o DETRAN errou, o DETRAN tem o dever de corrigir o seu erro e o Estado tem o dever de indenizar as pessoas que estão sofrendo essa suspensão indevida da CNH nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 6º, responsabilidade objetiva. Pasmem, o mesmo CETRAN, que até outubro de 2024 considerava indevidas, irregulares e ilícitas as autuações de trânsito, com base na informação de terceiro, como determina o Código de Trânsito Brasileiro, como determina a Resolução 985, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, como determina a Resolução 811 de 2020, como determina o tema de repercussão geral 532 do STF. Toda a legislação diz que não pode a multa originária de informação de terceiro. Imagina o cara fez uma manobra lá, você anotou, fotografou, você leva lá no órgão de trânsito e fala, eu quero que autue esse cara. Aí ele vai falar assim, não, amigo, isso não é agente de trânsito, você não pode pedir para que eu faça a multa. Se o agente não for no local e não comprovar, eu não posso. Em contrapartida, o CETRAN, em outubro de 2024, editou a deliberação 05 de 2024, que revoga o enunciado 09 de 2019, que era exatamente uma transcrição do artigo 2º da Resolução 811 de 2020 e do tema de repercussão geral do STF, que pacificou a matéria, dizendo que a empresa, para ser nomeada para fazer fiscalização, tem que ser nomeada através de lei, tem que ser uma empresa pública ou, se for uma empresa privada, o capital social tem que ser majoritariamente público e ela tem que cumprir funções específicas de Estado em regime não concorrencial. E aí a lei não mudou de 2019 para 2024, tanto que o próprio CETRAN editou o enunciado 08
de 2024, que dizia exatamente a mesma coisa do 09 de 2019. Não sei porque cargas d'água, não faço ideia. O CETRAN veio e editou essa deliberação 05, totalmente contrária à lei, favorecendo empresas privadas que ganham bilhões, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Mais especificamente no estado de São Paulo, porque o enunciado é do estado de São Paulo, a deliberação é do estado de São Paulo, favorecendo manifestamente essas empresas ao arrepio da lei. E aí eu volto no que eu comecei a falar no início. Veja que o CETRAN editou um parecer técnico para o DETRAN, que vai perder tudo na justiça, porque esse parecer técnico é totalmente descabido e ilegal, contrário a toda a normatização de trânsito. Mas veja que ele diz que a lei federal não retroage na multa. E aí, todas as multas de Zona Azul que foram cometidas, as infrações, né, as supostas infrações, porque se não foi fiscalizada pela agente de trânsito, não houve infração, simples assim. Mas aí tudo o que ocorreu antes da edição desta deliberação 05 e que passou pelo órgão originário, órgão autuador, depois foi para a Junta Administrativa de Recursos de Infrações e por fim chegou ao DETRAN. Multas de 2023, multas do início de 2024, multas até setembro de 2024. Quando chegou ao CETRAN, o CETRAN falou não. Mas a minha deliberação, que favorece as empresas privadas, que gera renda, lucro para empresas privadas e que é contrária à lei, ela retroage até 2023. E ela retroage para punir as pessoas que foram autuadas na vigência da deliberação 09 de 2019 e da deliberação 08 de 2024. A lei não mudou, só mudou o entendimento do CETRAN. Não sei por que mudou esse entendimento, não faz sentido. Se você pegar o suposto parecer técnico, eu coloco o parecer técnico desse parecerista na maioria dos meus recursos. Eu sei que eles serão indeferidos porque são pareceres técnicos que são individualizados, que são um entendimento da pessoa daquilo lá. Mas todos eles são desprezados porque o CETRAN sequer se manifesta com relação aos pareceres técnicos desse parecerista. Mas esse parecer técnico em específico, que não tem tecnicidade nenhuma, que só favorece empresas privadas, foi totalmente acolhido para mudar o entendimento ao arrepio da lei, contra a lei, retroagir os efeitos ilegalmente. E eu tenho mais de 500 requerimentos de correção do julgado, de revisão do ato administrativo, de autotutela, né? E o CETRAN sequer responde. O CETRAN sequer responde. Tem meses que eu protocolei, eles deveriam me responder, petição no órgão público tem 15 a 30 dias para responder, né? E aí o que acontece? O silêncio do culpado, o silêncio do que não é inocente, o silêncio do que fez um arrodeio, vamos dizer assim, na interpretação da lei para favorecer empresas privadas. E usa dois pesos e duas medidas. Se ele diz que a lei federal não retroage para atingir o direito do DETRAN com relação a processos que não foram extintos, que não foram julgados, que não transitaram em julgado, que não houve o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e nem a coisa julgada, a lei federal não retroage. Mas o parecer técnico de um órgão normativo que não é legislativo, não é competência estadual legislar sobre trânsito e transporte, Constituição Federal, artigo 21, inciso 11. A competência privativa da União. Este órgão, que é meramente normativo e recursal, mudou o entendimento da lei, ao arrepio da lei, repito, né, contra todas as normas federais, né, favorecendo empresas privadas e retroage a infrações ocorridas antes da edição, antes da publicação dessa deliberação. Fica aqui para as pessoas entenderem que o trânsito precisa ser tratado com seriedade. Tem muito vigarista, muito pilantra, muito ladrão dentro dos órgãos de trânsito, nós temos que corrigir isso. E tem muita gente, aliás, 99% de quem está nos órgãos de trânsito não é técnico. São cargos comissionados, cargo do cara que balançou bandeira lá no semáforo, do cara que pediu voto para o deputado, para o prefeito, para o governador, para o político, e em razão disso ele recebeu de brinde este cargo. E pessoas que não entendem absolutamente nada de trânsito. E o pior,
Se entenderem, né? Aí é muito pior, porque estão fazendo de má fé, estão fazendo para burlar a lei e favorecer empresas privadas que ganham bilhões todo ano no estado de São Paulo. Então fica aqui esse alerta, essa contradição, 2 pesos e 2 medidas que o órgão normativo que resolveu legislar está aplicando no estado de São Paulo. Meu nome é Marco Ferreira, defensor de trânsito aqui no estado de São Paulo.